Hoje é nosso culto de estudo. Iniciamos a semana passada e iremos concluir hoje, falando sobre o orgulho. O orgulho que é uma peça integrante dentro da face do pecado. E hoje, acrescentando o orgulho, orgulho e soberba. Dois pontos que mexem muito com a vida daquele que já conhece a Deus e principalmente daquele que ainda não teve um encontro com Cristo. Então, o tema desse mês que iremos trabalhar é a face do pecado e hoje iremos concluir orgulho e soberba, ponto que nós iniciamos a estudar semana passada. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas 7, versículo 14, que assim o Senhor nos fala. Veja só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos de pecado, quando nós falamos das faces do pecado, e nós lemos esse versículo, nós podemos entender, irmãos, o plano de Deus para as nossas vidas. Queridos irmãos e amigos, o pecado distanciou o homem de Deus. O pecado conduziu o homem ao inferno. O pecado fez com que o homem trocasse o seu Criador por aquilo que o mundo aparentemente mostra ser melhor. Nós iremos estudar exatamente as faces do pecado, iremos falar do orgulho e soberba. Este versículo fala da misericórdia de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus para conosco. Se nós nos humilharmos, se nós reconhecermos o nosso pecado, se nós, em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos humilhar, Deus, irmãos, ouvirá o nosso clamor dos céus, o noso pedido lá nos céus. E além de nos perdoar, Ele também sara a terra, Ele sara o coração, Ele sara a família, Ele sara tudo aquilo que tem distanciado você dele. E nesta noite eu quero iniciar essa nossa reflexão falando de um homem que tem uma história muito interessante na Bíblia. Encontraremos, irmãos, na Bíblia, um homem que foi um vencedor, um homem que ele foi reverenciado, ele foi querido, ele foi um verdadeiro conquistador de reinos. E esse homem venceu inúmeras batalhas. E esse homem, por ser um conquistador, por ser um vencedor, foi um homem que Deus o abençoou muito. Deus foi com a vida dele de uma forma tremenda. O interessante é que ele foi vencido, mesmo conquistando. Ele estava vencendo as guerras, ele estava conquistando reinos, mas ele foi vencido em um momento da sua vida em que ele estava conquistando inúmeras vitórias. Mesmo que esse homem nunca tenha perdido uma batalha, uma luta, esse homem, ele foi vencido não por inimigos, ele foi vencido por ele mesmo. Mas pode alguém ser um conquistador e ser vencido, não ser vencido por homens, não ser vencido por exércitos e ser vencido por ele mesmo? Pode. E nós iremos nesta noite entender e ver que esse rei de Judá, ele foi vencido não pelos inimigos, mas por si próprio. Não existe, irmãos, derrota maior, pior para uma pessoa do que aquela derrota que foi derrota onde a própria pessoa se deixou vencer. A própria pessoa se deixou derrotar. E é isso que nós queremos exatamente mostrar para você. O orgulho, a soberba, faz com que grandes heróis
faz com que grandes vencedores, grandes conquistadores, possa cair na miséria, ser jogado na sarjeta material e principalmente espiritual, porque se deixa levar pelo orgulho e pela soberba. Então, meus irmãos, esse homem, no primeiro ciclo da sua vida, do seu reinado, ele colocou Deus como centro da sua vida. Ele colocou Deus como centro do seu reinado, como centro da sua família. Esse homem buscava a Deus de forma incessante. Esse homem adorava a Deus, esse homem glorificava a Deus. Esse rei não tinha nenhuma cerimônia em ficar diante do Deus Todo-Poderoso na posição de servo, na condição que assim ele sabia que era, de um mero pecador, de um mero homem que dependia de Deus para absolutamente tudo. Então, meus amados, nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo, esse homem deixou Deus reinar. Vem então o segundo momento desse rei de Judá, que foi o momento, dentro desse ciclo, esse segundo ciclo, foi o ciclo onde ele usufruiu, onde ele pôde viver o fruto da obediência diante de Deus. O fruto de deixar Deus, de permitir que Deus seja o centro das nossas vidas. Então, o segundo momento da vida desse é fazendo uso do fruto da sua obediência e do seu temor diante do nosso Deus. O que acontece então? Esse homem, ele foi conquistador. Tudo que existia na terra, esse rei, aos pés dele foi colocado. Deus deu a esse homem tudo o que ele pediu, tudo o que ele buscou. Mas houve um momento, então nós tivemos o primeiro ciclo, onde ele reconhece Deus. O segundo ciclo, onde Deus coloca na vida dele a prosperidade. Deus fez esse rei prosperar. Deus fez com que todas as nações da época em torno de Judá e Israel temessem aquele rei. Primeiro ciclo, temor. Segundo ciclo, prosperidade. Vem agora um terceiro momento na vida desse rei. É aí, irmãos, onde o orgulho e a soberba começa a fazer a diferença na vida desse rei. Eu estou falando, irmãos, do rei Uzias, rei de Judá. O 10º rei de Judá. Reinou no ano 829 a.C. Você irá encontrar a história desse rei em 2 Crônicas, capítulo 26. E você também encontrará a história desse rei no segundo livro de Reis. Você poderá entender a glória e a desgraça desse homem. Então aqui nós temos alguns pontos importantes para analisarmos onde o orgulho e a soberba destruiu o rei Uzias. Deus abençoou, irmãos, tanto o rei que ele se perdeu na arrogância, tirando Deus do centro do seu reinado e da sua vida. Isso acontece com muita gente. Deus abençoa e a pessoa não sabe administrar aquilo que Deus tem dado. A soberba, o orgulho passa a reinar. E assim como o rei Uzias, as pessoas começam a imaginar que é ele, que sou eu, que é você, que tem sido conquistador. E tira de Deus a glória, que é dele, e ele não abre mão para ninguém. Existe um evangelista americano e também escritor, o D.T. Lyman Moody. Ele escreveu algo muito interessante. Escreveu algo e eu quero compartilhar esse escrito desse americano. Onde ele diz assim, veja só. Jamais encontrei alguém que tenha causado tantos problemas à minha vida quanto eu mesmo. Muito interessante essa reflexão. Ele não encontrou ninguém que gerasse problemas na vida dele igual a ele mesmo.
Isso pode acontecer, irmãos? Pode. Isso acontece, irmãos? Acontece. E acontece por quê? Nós precisamos vigiar, meu irmão. Nós precisamos ficar, é necessário que você fique atento, que eu fique atento. E ficarmos atentos por quê? Nós não podemos, irmãos, nos intrometer, estarmos nos posicionando como aqueles que planejam o nosso futuro. Aqueles que detêm todo o projeto futuro de nossas vidas. O que aconteceu, o que acontece, irmãos, que quando nós nos intrometemos demais em nossas vidas, quando nós damos palpites demais em nossa vida, nós cometemos um pecado terrível, que é exatamente de querer tirar Deus do lugar que é só dele. O meu passado, o meu presente e o meu futuro, irmãos, está nas mãos do Senhor. O teu passado, o teu presente e o teu futuro está no controle do Senhor. Então, quando nós começamos a conquistar, quando nós começamos a avançar, quando nós começamos a receber bênçãos, quando a nossa vida começa a prosperar, em vários momentos nós, se não vigiarmos, passará na nossa mente que fui eu que consegui. Passará na tua mente que foi você que conseguiu. O orgulho entrou, a soberba tomou posse e a desgraça está prestes a chegar na vida daqueles, como o rei Uzias, assim o fez. Nós precisamos, irmãos, entender que o orgulho na vida daquele rei invadiu o seu coração. A soberba, a rebeldia, passou a dominar aquela vida. Passou a ser o guia daquela vida. E quando o orgulho, irmãos, toma posse da nossa vida, assim como o pecado distancia o homem de Deus, o orgulho, que é um fruto do pecado, leva o homem ao inferno. Leva o homem ao lamaçal, leva o homem à desgraça. E por que o homem fica nessa condição? Como eu já falei, o rei Uzias, ou Azarias, ele foi um grande conquistador, meus irmãos. Foi um dos reis mais próximos, mais prósperos de Judá. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi contemporâneo de Isaías. Próspero, abençoado, mas caiu no pecado. Deixou que a grandeza, a riqueza, o poder tomasse conta do seu coração. E começou a imaginar, começou a entender que ele conseguiu. Que ele foi o conquistador, que ele foi o Todo-Poderoso. E tirou Deus de onde jamais ele poderia ter tirado. Dentro dessa reflexão, o rei Uzias, ele passa a olhar para si próprio. Ele deixou de olhar para cima. Ele deixou de olhar para Deus. Ele deixou de entender que Deus era quem, por sua misericórdia, estava dando a ele a oportunidade de usufruir de tudo o que a terra daquela época poderia dar. É da mesma forma a minha vida e a sua. Irmãos, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido grandioso. Deus tem dado a mim e a você tudo aquilo que nós não merecemos. Tem dado a nós, irmãos, tudo aquilo que nós não conquistamos. Quem conquistou tudo foi Jesus lá na cruz. Foi o Senhor Jesus na cruz que nos deu a condição de estarmos agora celebrando a Ele, a sua palavra, de estarmos agora propagando esse evangelho, falando, irmãos, da glória de Deus, orientando o Espírito Santo nesta noite, dizendo: olha, eu sou o teu Senhor. Então, se eu sou teu, no teu coração não pode ter o orgulho,
No teu coração a soberba não pode reinar. Não olhe para si, olhe para mim, que sou Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi capaz de dar o único filho para morrer por você. Homem e mulher pecador. Homem e mulher que de Deus nós nada merecemos. Então, meus irmãos, precisamos entender que o homem, quando ele diz eu sou forte, o homem, quando ele passa a imaginar que ele é conquistador, que ele venceu, o homem entra em estado de penúria e vai se enquadrar no que fala o livro de Provérbios, no capítulo 16, 18. Quando você imagina que você é forte, quando você imagina que você não depende mais de Deus, quando você começa a imaginar que Deus é quem depende de você, a desgraça foi instalada na tua vida, porque o orgulho, a soberba, assumiu o teu coração. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Essa palavra, meu irmão, é para você que tem tirado Deus da condição de Senhor da tua vida. Esta palavra é para você que tem permitido que o mundo esteja assumindo no teu coração um posto que não é dele. Esteja assumindo uma condição que jamais foi planos de Deus para a tua vida. Então, meu irmão, eu quero te dizer, vigie, porque o orgulho cega, porque o orgulho ensurdece, o orgulho gera a paralisia espiritual. O orgulho deixa a pessoa espiritualmente atrofiada. E se você e eu não vigiarmos, se eu e você imaginarmos que nós somos fortes, imaginarmos que nós somos capazes de só enfrentarmos tudo e todos, é uma pena eu te dizer, você vai fracassar, você vai ser um derrotado e o pior, você vai para o inferno. E pior ainda, eternamente está com o diabo e seus anjos. Em vez de cultuar a Deus, está com lamentos, choro e pranto. Então, meu irmão, quando nós falamos do orgulho e a soberba, o orgulho se ramifica no coração do homem com arrogância, com a soberba que nós já falamos, com a presunção, com a prepotência, com a vaidade, com o egocentrismo, intolerância, o desdém, a inflexibilidade. Irmãos, tem servos e servas de Deus que são inflexíveis. Inflexíveis. E quando vem, irmãos, essa inflexibilidade para as coisas de Deus, amadurece no seu coração a soberba. Ele não depende mais de Deus. Ela não precisa mais de Deus. E dentre outras ramificações do orgulho tem também o preconceito. Preconceito este que caiu por terra, em grande parte, nessa pandemia, onde todos foram igualados. Todos ficaram no mesmo pé de igualdade. E se você tem juízo, e se você tem colocado o orgulho de lado, a soberba de lado, você vai enxergar, você irá entender que Deus deu a nós, deu à humanidade um recado único,
ou nós mudamos o nosso comportamento, ou cairemos na desgraça como caiu o rei Urias. Então, meu irmão, dentro dessa questão da ramificação do orgulho na vida do homem, um outro aspecto, ele toma forma de uma forma gigantesca, que é o ceticismo. Soberba, vem arrogância, vem a presunção, mas o ceticismo é algo que, dentro dessa ramificação do orgulho, tem trazido desgraças na vida de muita gente. Então, eu falo daqui a pouquinho sobre o ceticismo. A pessoa soberba, para nós fecharmos esse termo, essa questão das pessoas que são soberbas, orgulhosas e aplicam a soberba em sua vida de uma forma bem contundente. As pessoas soberbas, e você pode encontrar isso em torno de você, infelizmente, e agora vem para o nosso lado, aqueles que conhecem a Deus, aquelas que conhecem a Deus. O homem e a mulher soberba, assim como o rei Uzias, eles têm dificuldade de entender que ele é dependente de Deus. Porque essas pessoas nunca mentem. Eles nunca mentem. O máximo que pode acontecer com essas pessoas é eles se enganarem. O soberbo não mente, porque ele é o senhor da razão. Ela é a senhor da razão. E quando faz um pré-julgamento de outro, foi um mero engano. No entanto, o outro, seu irmão, seu amigo, sua mulher, seu pai, seu irmão, seu vizinho, nenhum deles se enganam. Qualquer palavra, qualquer situação é mentira. Essa pessoa, o seu irmão mente, mas você não. A soberba faz com que a pessoa fique cega, faz com que a pessoa não entenda que o outro é tão frágil, é tão necessitado quanto ele. Mas vamos falar do ceticismo. O ceticismo, irmãos, é uma corrente filosófica fundada na Grécia no ano 318 a.C., pelo filósofo Pirro. E o centro dessa tendência filosófica é essencialmente pôr em dúvida todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. E nós temos hoje, irmãos, infelizmente, o ceticismo entrou na igreja. O ceticismo entrou na igreja. Se o ceticismo leva as pessoas a duvidarem, irmãos, o que tem de crente duvidando desta palavra? Irmãos, o que tem de gente que estão plenamente vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, simplesmente porque questionam. Irmãos, a Bíblia, Deus nos deu a Bíblia, não foi para ser questionada, foi para ser seguida. Deus colocou a Bíblia em nossas mãos, não foi meramente para nós estarmos indo e vindo para a igreja, foi para que nós possamos abri-la e viver o que consta nela, porque a Bíblia é a palavra de Deus, palavra imutável. Então, em nome de Jesus, neste momento, não permita que o ceticismo domine o teu coração. Creia que a palavra de Deus é fiel, verdadeira, única e justa. É inadmissível, irmãos, imaginar que através do orgulho, o ceticismo, faz parte, inegavelmente, da vida da igreja, de pessoas que formam esta igreja na face da terra. Orgulho e soberba levam o homem ao inferno. O orgulho e a soberba levam o homem a duvidar de Deus.
O orgulho e a soberba levam o homem a trilhar o caminho da destruição. Então, meus amados, pessoas que acreditam em seu potencial e duvidam no seu interior da ação divina, da intervenção divina, não pode se dizer que é um seguidor de Cristo. Irmãos, você tem um plano de saúde, mas o que garante a tua saúde não é o plano. Meu irmão, você tem uma conta bancária, mas o que garante você ter o dinheiro na conta não é os seus excelentes negócios, não é o teu excelente emprego. Porque tudo que tu tem não é teu. Tudo que você possui pertence a Deus. Tudo que acontece na tua vida é com a permissão do Senhor, de bom e de ruim. Até porque, irmãos, nós falamos a semana passada, muitas situações acontecem em nossa vida que no primeiro momento parece ser maldição, mas é Deus nos dando a oportunidade de não cairmos no mesmo pecado que caiu o rei Uzias. Meus irmãos e amados, assim como Uzias, pessoas são grandemente abençoadas e se deixam levar pelo egocentrismo e se distanciam de Deus. Irmão, adore a Deus do jeito que tu é. Glorifica a Deus com tudo que você tem. Consagre ao Senhor tudo que Deus te deu. Irmãos, consagre a tua família. Irmãos, consagre a tua casa, consagre o teu emprego. Consagre o teu salário. Consagre-se diante de Deus para que você seja bênção. Para que tudo que você tenha seja bênção e não caia no pecado do rei Uzias. O homem próspero, mas que caiu na miséria. Então, meu irmão, às vezes, gerenciamos melhor a nós mesmos em momentos de dificuldades, em momentos de conflitos e até mesmo um momento de dor. Nós gerenciamos com mais facilidade esse tipo de situação. Porque em alguns momentos, irmãos, nós não sabemos adorar ao nosso Deus em situações de plena abundância. Se você for fiel no pouco, sem dúvida alguma você será fiel no muito. Aprenda a adorar a Deus no pouco, porque Deus te dará a condição de glorificá-lo no muito. Agora reconheça, meu irmão, que a tua força, a tua fortaleza, não está no teu conhecimento. Não está em você. Está no Senhor Jesus. Tudo que tu tem, tudo que tu é pela misericórdia do nosso Deus. Finalizo, irmãos, então, esse momento de reflexão. Que Deus possa nos ajudar e que nos perdoe as inúmeras vezes que nós imaginamos que nós éramos fortes, que nós éramos os super-homens, que vocês eram as super-mulheres. Que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos entender que somente com a misericórdia de Deus, somente com a intervenção divina, nós poderemos vencer todos os obstáculos, vencer todas as barreiras. Sem Deus, nada somos. Sem Deus, a lugar nenhum poderemos chegar. Que você veja que Deus, irmãos, Ele em tudo é maravilhoso. E que em todas as situações Ele quer te abençoar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Aparte-se dessa face do pecado por nome de orgulho e soberba. Você não foi criado para estar separado. Você foi criado para adorar a Deus em conjunto.
com a sua família, com seus amigos, na sua igreja, com seus irmãos, com seu pastor. O Senhor não fez planos para a tua vida de ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa que reclama de tudo, onde nada o satisfaz. O Senhor não te chamou para ser um derrotado, um miserável espiritualmente, um paralítico espiritual. O Senhor te chamou para ser um homem ou mulher dele, de Deus, que o serve em espírito e em verdade, e que em tudo é próspero em nome de Jesus.